Boa tarde, povo da terra. Porquanto em Angola são 16 horas e 30 minutos. Esta é a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai ao Senhor nosso Deus veredas. Ok? Cada dia o homem está a ocupar territórios. Eu tenho 6 territórios. Me mandaram capinar, trabalhar, limpar, libertar 10 territórios. Eu tenho já 6 territórios trabalhados. Estou a perseguir os outros que faltam. Custe o que custar. Eu vou libertar os outros que faltam. Falta 4. Sim. Eu estou a trabalhar para libertar os outros 4. Os últimos. Eu tenho trabalho. Já começaram a fazer aqui ataques de rotina. Porque isso lhes incomodou. O que vocês não querem ouvir é que eu vou falar. Eu tenho 6 territórios para libertar. O meu pai me apareceu e ele me disse: vá, liberta os 10 territórios. E esses territórios estavam ocupados por homens altamente perigosos. Eram homens altamente perigosos. São os que governam esse mundo. São homens altamente perigosos que controlavam os 10 territórios. E eu já tinha começado a libertar. Tinha expulsado já os primeiros delinquentes, os altamente perigosos no primeiro território. Estava a me preparar para avançar no segundo território e a minha visão terminou aí. E agora, muitos anos passaram, 6 territórios estão no meu bolso. Já libertei 6 territórios. Faltam 4. E esses 4, com muito trabalho e violência no espírito, estou a me empenhar. Como disse Davi: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Não subirei no leito em que eu durmo, nem tampouco entrarei na minha tenda, até que eu edifique a 3ª casa. Já edifiquei 2 casas. Só falo em mistério e eles dizem que não me entendem. Vão me entender como? Edifiquei 2 casas. E falta a última casa. Já não será a glória da 2ª casa. Vamos falar a glória da 3ª casa. Será maior que da 1ª e da 2ª. Então esses são os 10 territórios. São os 10 divididos em 3, 10, 4, né? 3, 6, 10. Então, custa o que custar, eu vou libertar tudo. Quando eu libertar o 10º território, a terra toda vai se encher da sua glória. E toda a carne vai saber que a boca do Senhor está a falar na terra. Dos 4 cantos da terra estarão prostrados de joelho diante do meu evangelho. Eu vou expulsá-los. Eu vou conseguir. Um certo dia, João foi no céu. E quando chegou no céu, ele viu alguém que estava no meio dos 7 castiçais de ouro. E este alguém era semelhante ao Filho do Homem. E estava vestido até aos pés de um vestido comprido. E cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E este alguém, sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos eram como a chama de fogo. E os pés desse alguém
eram semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinados numa fornalha. E a voz desse alguém era como semelhante à voz de muitas águas. E este alguém tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada muito grande, ou então aguda, de 2 fios, os 2 concertos. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí sobre os meus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e ômega, o que vivo e fui morto. Vivo e fui morto. Preste atenção. Eu, o princípio e o fim, vivo e fui morto. O que vivo e fui morto. Mas, eis que estou vivo, para todo o sempre. E amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tens visto, e as que ainda são, e as que depois desse hão de acontecer. Resiste essa palavra. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ok? Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, no meio dos 7 castiçais, seu rosto resplandecendo como o sol, seus cabelos brancos como a lã, como a neve, seus pés como latão reluzente, com um vestido comprido até os pés e com um cinto não de couro, de ouro, sobre o seu peito, e o seu rosto resplandecia como o sol. Ele tinha uma espada de 2 fios, bem grande, a espada, na sua boca, não nas suas mãos, a palavra de Deus, a espada do Espírito, ele próprio, sua palavra, os 2 concertos, e que também João viu esse homem tinha 2 chaves. E ele disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Por quê? Nós vimos, ele disse: eu que vivo, que foi morto e que não provarei mais a morte. Eu que vivo e que fui morto e que estou vivo para todo sempre. Um dia estava vivo, outro dia morreu, outro dia viveu, e para todo sempre. Isto é, ressuscitou. Porque quem morreu para viver tem que ressuscitar. E na sua morte venceu a morte. E ao vencer a morte, tomou as chaves da morte. Na sua condenação, venceu o inferno. E na sua condenação, venceu o inferno. E tomou as chaves do inferno. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Para que todo aquele que nele crer não morra e não vá para o inferno. Isto é, aquele que tem as chaves tem autoridade. Chaves da morte, autoridade sobre a morte. Chaves do inferno, autoridade sobre o inferno. Isto é, ele mata e ele dá vida.
ele lança no inferno e ele tira do inferno. Porque se você não tem autoridade, não pode fazer isso. Por isso, quando foram lhe indagar, o Emanuel, quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Os pecadores indagaram ele. E ele também lhes perguntou, eu vou vos perguntar também, de quem foi o batismo de João? Somente assim vos falarei. Perguntaram também aos discípulos de Jesus, quem vos deu autoridade para fazer estas coisas? E eles disseram que Jesus Cristo é que lhes deu essa autoridade. Aquele que morreu e ressuscitou, como está escrito no livro do profeta, soltas as ânsias da morte e não puderam reter o Senhor, pois não permitiu que o seu corpo visse a corrupção, nem tampouco a sua alma permanecesse no inferno. Como está escrito, e no terceiro dia ele ressuscitou. Então venceu a morte e o inferno. Ele tem autoridade sobre a morte e tem autoridade sobre o inferno. Sim, só tem autoridade sobre a morte quem venceu a morte. E só tem autoridade sobre o inferno quem venceu o inferno. E só tem autoridade sobre o valente quem venceu o valente. Não é assim que Jesus falou. Ninguém pode entrar na casa do valente para repartir os seus bens se primeiro não maniatar o valente. Enquanto o valente está armado, terá em segurança tudo o que possui. Mas vindo ou sobrevindo outro maior que ele e maniatá-lo, então poderá repartir seus bens. Ok? E o valente morte foi maniatado por Jesus. O valente inferno foi maniatado por Jesus. Porque quer a morte como o inferno tem entidades. A morte é uma entidade e no inferno é dominado e governado pelos príncipes das trevas. Aqueles que Paulo chamou depois das hostes espirituais da maldade a seguir os príncipes das trevas. As chamadas bestas feras do inferno. Glória a Jesus. Os príncipes das trevas. Que dominam o inferno. Para ter autoridade sobre a morte, tem que vencer a morte. É uma entidade. E para ter autoridade sobre o inferno, tem que vencer as bestas feras do inferno, os príncipes das trevas. E Jesus venceu. Jesus dominou essas feras. Jesus morreu, mas a morte não lhe venceu. Jesus foi no inferno, mas o inferno não lhe reteu. As ânsias da morte foram soltas, mas não puderam lhe prender. Ok? Ele prevaleceu sobre a morte. Ele venceu a morte. Venceu o inferno. E no terceiro dia ressurgiu. Porque morreu sem pecado. E agora, nele, você pode vencer a morte. Não é você vencer a morte, nele. Por isso Jesus desafiou quando esteve aqui. Jesus desafiou e disse, quem é que um dia entrou no céu? Senão que desceu no céu, do céu. Por que que eles não haviam entrado no céu? Os patriarcas, os justos. Porque ninguém teria vencido a morte. Para entrar no céu tem que vencer a morte. E antes de Jesus, ninguém venceu a morte. E se ninguém venceu a morte, então não tinham acesso para o céu. E o lugar dos mortos é lá embaixo. Somente aquele que subiu é o que desceu também. Agora você veja. Vê você. O privilégio de pertencer a essa dispensação. Jesus disse, bem-aventurados são os vossos olhos, os vossos ouvidos que ouvem e olhos que veem o que vocês estão a ver e ouvir, e que muitos reis e sacerdotes, justos, não é reis do pecado, ou pecadores, reis justos como o próprio Davi. Pedro se refere a isso. Quando Davi profetiza a respeito de Jesus, Pedro falou aos judeus, Davi não falava de si mesmo, porque a sua campa está aí. Porque se fosse ele, a campa dele não estaria aí. Mas ele falava de Cristo. Que a morte não lhe reteu. E o inferno também. E não tem campa entre nós. Ou então a sua campa está vazia. Mas ainda assim, esses foram justos. Praticaram a justiça.
como disse o escritor de Hebreus. Mesmo tendo praticado a justiça, mas não alcançaram as promessas. Qual promessa? Está pensando em ser abençoado? A promessa de entrar no céu. E assim esperaram dias melhores. E o mesmo escritor de Hebreus disse assim, eles não poderiam alcançar a promessa sem nós. Pois Deus havia reservado uma coisa melhor a nosso respeito. E assim esperaram. Diga glória a Deus. Estão à espera. Estão à espera até que chegue a hora que a igreja entre no céu. E eles também, juntamente com a igreja. Estou falando céu através das portas do céu. Ok? Agora você vê. Para as pessoas entrarem no céu, tem que entrar através de Jesus Cristo. Porque é Jesus que venceu a morte. Antes, mesmo praticando a justiça, mas ninguém entrou no céu. Mesmo praticando a justiça, crendo no justo que havia de vir, mas ainda assim não entraram no céu. Mesmo morrendo com a esperança, porque estavam a esperar o justo, o Emmanuel, e partiram e praticaram justiça, mas não haviam alcançado a promessa. Estavam a esperar o Emmanuel. E agora o Emmanuel já veio. Já pagou o preço. E no preço que ele pagou, venceu a morte. E o inferno não pôde lhe reter. Agora estamos a ver a dizer, eu tenho as chaves da morte do inferno. Para quê? Para que você não morra. E o que é isso, morte? Para que você não seja condenado no inferno. Separado de Deus. Mas para você escapar da condenação do inferno, para você escapar da ira de Deus, você tem que estar em Cristo Jesus. Você tem que estar conectado com Ele, porque é o único que venceu a morte. Ninguém. É o único que tem a chave da morte do inferno. E nele você pode entrar no céu. Nele você pode fugir da ira de Deus. Nele você pode escapar da condenação do inferno. Estar nele não é somente pela fé. Sim, fé e obediência. Estar nele não é somente crer nele. É crer e viver. Estar nele não é somente invocar o nome dele. É invocar e obedecer. E assim você estará nele. Porque se você está nele, a seiva dele tem que estar em você. Assim como o ramo recebe a seiva que é a vida da árvore nele. E assim, o ramo que recebe a vida da árvore vai ser um ramo com vitalidade. E a vitalidade vai gerar frutos. Mas o ramo que não recebe a vida da árvore é porque ele não está na árvore. Então os que creem em Jesus e não obedecem a Jesus, eles estão na árvore, mas são ramos secos. E diz a Bíblia que o agricultor vai cortar esses ramos infrutíferos para serem lançados no fogo. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador, vós sois os ramos. Todo ramo que der fruto vai ser limpado para que dê mais fruto. Mas ai do ramo que não der frutos, vai ser cortado para ser lançado no fogo. Pois o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não der frutos vai ser cortada para ser lançada no fogo. E a que der fruto vai ser limpada para que dê mais frutos. Ontem eu preguei isso e eu disse, não fosses vocês que me chamastes, que me escolhestes e que me nomeastes. Sim, o meu pai me escolheu. Mas eu é que vos escolhi e vos nomeei. Não são vocês, não? Eu vos escolhi e vos nomeei para que vocês vão e deem frutos. E o vosso fruto permanece para sempre. E para você ser uma árvore, ou então um ramo frutífero, permanecendo, gerando frutos, você tem que permanecer nele. O dia que você sair dele, você deixa de dar frutos. Davi disse, sim, o homem que obedece a Deus é semelhante a uma árvore plantada junto do ribeiro e dará frutos na estação própria. Suas folhas nunca vão cair na sequidão, porque tem a vida, ou então as raízes dentro das águas, que é a vida da terra. Sim, são três que testificam na terra. O Espírito, sangue e a água. Esses três têm vida. A vida se encontra nesses três elementos. Ok? Para dar vida à natureza.
E no meio da natureza temos os animais, os humanos e as árvores. Tudo através da água, espírito, vida. As plantas não têm nem sangue, nem espírito, mas tem água. Mas o homem tem os três. Tem a água, tem o espírito e tem sangue. Ok? Os animais têm dois. Tem água e tem sangue, mas não tem espírito. Estão a entender? Porque a vida do animal está no sangue, que é o fôlego. Agora você vê a árvore que tiver raízes dentro do ribeiro vai ter vida. Isto é, você, se estiver conectado no Senhor, que é a água viva, que é o Espírito vivo, que é o sangue vivo. Ele disse, aquele que não beber do meu sangue não vai ter vida. Disse a mulher da samaritana, eu tenho uma água para dar, aquele que beber da minha água nunca mais vai ter sede. A água que eu lhe der vai saltar para a vida eterna. O Espírito é a verdade. E o Espírito é que vivifica. Jesus Cristo é sangue, é água, Espírito. Glória a Jesus Cristo. Diga aleluia. Diga amém. A vida na terra. E neste caso, no homem. E este sangue é o Espírito Santo. É a palavra de Deus e o Espírito Santo. Os dois ingredientes que devem estar no homem. Se você tiver palavra e não tiver Espírito Santo, a tua palavra é morta. É letra, é manã, que não vivificou os que a comeram, mesmo tendo vindo do céu. Entenderam, né? E os judeus se gloriaram no maná e disseram, nossos pais comeram do maná, como está escrito, e deu-lhes de comer o pão dos anjos. E Jesus disse, vossos pais não comeram do pão do céu. Se pudessem comer o pão do céu, não morreriam. Mas meu pai vai vos dar o verdadeiro pão. E eles disseram, nos dá esse pão. E ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, que dá vida ao mundo. Ok? As pessoas querem ter vida de Deus e não querem seguir Deus. As pessoas querem seguir Deus e não querem obedecer Deus. Andam na direção contrária ao Evangelho, mas dizem que creem em Deus e ainda assumem. É só ver o lixo nas redes sociais. Lixo dos feiticeiros que pregaram o Evangelho agora estão a vir aqui a se desmascarar, a dizer porque não sei o que, não sei o que. Isso tudo é estratégia de Satanás. Satanás não combate Satanás. Isso tudo é para dispersar os ouvintes, para criar mais incredulidade na terra, para trazer dispersão às pessoas, por causa da verdade que se manifestou na terra. E quem que disse que as vossas mentiras vão poder evitar, aleluia, que o povo seja liberto? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E quem é que vos disse que se pode esconder uma candeia que está acesa em cima da mesa? Quem que te disse que se acende a candeia para se colocar debaixo do alqueire? Quem que vos disse que uma cidade edificada sobre o monte será ocultada? Não é possível. Toda a confusão que vocês estão a fazer, venham outros bêbados, fazem confusão, depois sai outro, vem outro feiticeiro, um adúltero, um homossexual e fica aí a fazer confusão e não sei quem, para tentar criar confusão. Mentira! A verdade por si só vai triunfar, porque assim está escrito, dos povos ninguém esteve comigo, eu sozinho desci no vale e toquei na cabeça do inimigo e atingi as minhas roupas com vinhos tinto de Bosra. E alguém disse, quem é esse que sai do vale? Este é o Senhor dos Exércitos, que venceu a batalha, que pintou as suas roupas com o seu sangue e prevaleceu sobre a antiga serpente. Solta as ânsias da morte e não puderam reter o Senhor, como está escrito, e o povo que está em trevas vai ver luz. Se até os que habitam na região em sombra da morte vão ver luz. Está a pensar que essa confusão que vocês estão a fazer vai impedir a salvação? Deus é Deus. Operando Deus, quem impedirá? Ele vai demandar as suas ovelhas das vossas mãos. Pode fazer confusão, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, quando Ele quiser, Ele faz, e ninguém pode impedir o que Ele está a fazer, e ninguém
ninguém vai lhe perguntar por que fazes tu. Ó barro, quem és tu para que você indagues ao oleiro? Ele tem poder sobre a mesma massa para fazer vaso de honra e vaso da desonra. Podem trazer tanto lixo, podem criar escândalo, podem criar confusão, mas o Senhor vai alcançar os eleitos. Os céus que foram conhecidos, predestinados, conhecidos, chamados, serão eleitos, vocacionados, sim, purificados, justificados e glorificados. Ninguém vai impedir. Por isso começou a restauração de todas as coisas. Eu vim para isso. Podem fazer essa confusão. Ainda vos dou mais 5 anos para vocês fazerem essa confusão. E eu vou vos procurar e não vou vos achar. Aleluia! Glória ao Rei Jesus de Nazaré. As pessoas estão a perguntar, estão a ligar na minha família, estão a perguntar, mas esse homem é quem? E são mesmo pessoas que nasceram comigo, que me viram a crescer, nasceram comigo, me conheceram. Mas ele é quem? Mas ele é quem? Ah, estão espantados, né? Quando vocês me viram a viver no vosso meio, a caçar ratos e pássaros, vocês pensavam que eu era da vossa natureza. Eu nasci para vencer, aleluia. Eu nasci para vencer. Eu estive camuflado no vosso meio. Como Emmanuel esteve camuflado lá em Nazaré da Galileia. Aleluia, o filho do carpinteiro. Ninguém pôde entender que naquele barro, naquele vaso estava o El Shaddai, o Criador dos céus e da terra. Estão a se perguntar, mas ele é quem? Agora depois vocês vão ser como na carne. Quando você procura indagar Deus na carne, quem vai te responder é o diabo. Ouviste? Não se busca Deus na carne. Quem buscar Deus na carne vai achar o mundo. Ninguém acha Deus com as letras. Sim, somente pelas escrituras. Escrituras que têm o Espírito de Deus. Vocês não se arrependeram e vocês querem conhecer Deus, querem perguntar Deus, querem saber de Deus. Vocês não terão resposta de Deus, mas vocês terão resposta do maligno. E o maligno, como está escrito, ele veio para mentir, é pai da mentira, ele vai vos enganar. E ele já começou a vos enganar, estava a dizer que ele foi na Índia, por isso ele tem muita autoridade e ousadia e não tem medo de falar, porque foi na Índia. Quem é a Índia? A Índia não é Satanás. Satanás poderia combater contra outro Satanás. Não é essas conversas aí, esses saranatas, esses teatros que estão a fazer, parece que estão a se perseguir, mas é mentira. É para atingir você. O povo, eles já estão condenados. Venderam as suas almas a Satanás e eles não querem ir sozinhos no inferno. Estão a caçar vocês. E você também é um cego quando ouvires aqueles bêbados, aqueles homossexuais, aqueles feiticeiros, e você também vai dizer, é verdade, tudo é mentira. Sim, tudo é mentira até ontem. Hoje tem verdade na terra. Quem vos falou primeiro? Não fui eu. Não fui eu que vos falei. Quando eu vos falei, vocês duvidaram. Agora estão aceitando. Estão a acreditar porque está a sair da boca dos bruxos. Quando eu estive no monte, vos falei que eu não vos disse que todos esses são feiticeiros. Todos que vão na Nigéria vão buscar feitiço. Não vos falei? Eu não disse que todos que vão na Nigéria vão fazer pacto. Os que vão na Índia. Agora vocês estão a indagar onde é que ele encontrou esse poder. Procura nos meus registros, já fui na Índia. E eu estava a conversar com alguém que me fez essa pergunta outra vez. Ele me disse assim, eles estão a perguntar, mas onde é que ele encontrou isso? Foi na Índia? Na Índia não foi. E eu lhe respondi, falei assim, nenhum pacto que se faz em Angola terá proeminência mundial, nem nacional, nada. Até para você abalar uma nação tem que ir na Índia. Para ter alguma coisinha, não é em Angola, tem que ir na Nigéria, se for profeta. O falso profeta tem que ir na Nigéria, Benin, não sei qual outros países. Não é África do Sul, não. Não é Congo. No Congo só vai ter uma pedreira. Tá vendo? Antigamente os angolanos iam no Congo fazer feitiço. Os que foram no Congo só tinham, mais ou menos, ganhava umas 50 pessoas. Ou 100. Nem 1000 chegava. Tinha uma pedreira aí, uma cabigreja dele. E foi no Congo. Agora, quando os que começaram a ir na Nigéria, é que começaram a arrastar multidões. Mas também não é a nação. Nem conseguiram tocar a nação com o poder deles. Do diabo, claro. Todos que tiveram proeminência internacional foram na Índia. E eu nunca fui. E eu agora tenho proeminência internacional. O mundo todo vai se prostrar diante do meu evangelho. E eu nunca saí de Angola. Ouviram? Estou a vos contar segredo agora.
Aleluia. Diga amém. E eles estão a trazer, agora substituíram o palhaço. O primeiro palhaço que ficava a falar à toa, lhe substituíram, meteram outro palhaço. E outro palhaço, discretamente, me falaram. Discretamente falou de mim. Fala o meu nome. E eu vou te responder agora. Você se chama falso profeta. Profeta do quem? Qual é o nome dele? Pai Nosso. Que você é Pai Nosso do inferno. Você dissesse que todos são como você. E dissesse, eu quero que alguém me responda. Fala o contrário. Eu estou a falar o contrário. Traz provas que você faz parte de mim. Se você nem o meu nome consegue falar, é só para você ver. Nem meu nome você consegue pronunciar. Se eu falasse, o homem de muito cabelo. Me falaram isso. Não sei se falou mesmo. Aí um apóstolo de muito cabelo. Você dissesse que desafiavas todos em Angola que pregam o evangelho, que operam milagres, desafiasse eles para dizerem o contrário, se não foram fazer feitiço como você. Eu te desafio. Fala o contrário. E vais ver. Vai ser cortado da terra. Aleluia. Tu esperavas que eu respondesse. Eu respondi. Ainda vou responder no altar. Eu estou aqui. Eu desafio o mundo todo para aparecer o feiticeiro que me consagrou. Nem pastor. Eu não tenho nem pastor que me... Não tem pai espiritual. O meu pai é Emanuel, acabou. Aquele que me enviou. O meu irmão. Isso vos escandaliza eu falar que ele é meu irmão, né? Sim, esse que me enviou. É que me consagrou. Dentre vós não tem alguém que me consagrou. Não tem. Aleluia. O evangelho que eu prego não recebia homem algum, mas sim pela revelação do céu. Você disseste que aparece alguém que fala o contrário. Estou aqui eu. Volte a gravar e a dizer que eu fiz pacto com o diabo. Se você tem mesmo, teu nome está escrito com letra maiúscula. Fale que eu sou das trevas. E você vai ver qual será o teu fim. Porque, aleluia, blasfêmia contra o Espírito Santo é morte. Ajudarem os seus discípulos. Esses já são lá os do Facebook. Estão a tocar, ajudarem. Eu respondi. Tentei não responder. Porque sei que você está a procurar proeminência, quer aparecer. Mas comigo ninguém aparece. Quem tem que procurar aparecer através de mim vai morrer. Vai. Glória a Deus nas alturas. Amém? Então, nós, desde o monte que eu falo isso, que eu sou o único que prego a verdade na terra sem aliança com as trevas. Eu disse, sou o único que apareci e não tem pacto com o diabo. Falo isso desde o monte. Na altura até nem tinha aparecido ainda. Depois, quando apareci, falei disso. O único que apareceu, aparecer significa foi conhecido. O único que apareceu sem envolvimento com as trevas sou eu. E continuo a falar a mesma coisa. Aleluia. E quem me convence do pecado entre vocês? E volto a falar, eu tenho as chaves da morte e do inferno na minha mão. Eu sou o número 2 a ter essa proeza desde Adão. Chave da morte e do inferno. E eu sou o primeiro que desci lá e vivo. Sem ser ferido. O primeiro foi ferido porque essa era a sua vocação. Para a redenção. E eu desci lá. E saí com meu corpo intacto. Nem uma arranhadura. Aleluia. Terribilidade na terra. Ouviram? Esta é a verdade que eu estou a vos falar. Eu sou o primeiro que desci e subi sem uma arranhadura. Está onde? As marcas nas mãos. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Sou o único. O primeiro. Porque essa é a minha vocação.
para com meu Pai que me enviou. Aleluia, muito comprido o meu caminho. Glória a Jesus. O Emmanuel esteve aí por causa da paixão da morte. Ele teve que entregar a sua vida. Mas ninguém tem poder para matá-lo. Porque ele disse, eu tenho poder para entregar a minha vida e tenho poder para tomá-la. E ninguém tem poder para me tirar dele. Disse isso a Pilatos, nenhum poder terias contra mim se do alto não te fosse conferido. Então ele morreu porque ele quis morrer. Essa foi a vontade do Pai para a redenção, para a restauração, para a libertação dos cativos, dos pecadores. E assim pelo seu sangue você possa ser salvo. E eu repeti a mesma proeza e vivo. Aleluia! Solta as ânsias da morte. Não puderam reter Elias. E Elias prevaleceu. Eu tenho a chave do inferno aqui na minha mão também. Já tinha a chave da morte. Agora tenho a chave do inferno. Essa noite mesmo. Me foi dada a chave do inferno. Essa noite. A chave do inferno está na minha mão. Depois que eu tomei a capa, agora tomei a chave. Aleluia! Eu tenho a capa e tenho a chave. A segunda chave. E vou perseguir a terceira chave. Proeza na terra. A chave do abismo. Para encerrar todos eles. E destruir esse reino de Satanás na terra. Você que crê, diga amém. Não é brincadeira, não? Hã? Bem falou o demônio brasileiro. A cachorrada acabou na terra. Ô terra! Eu tenho a chave da morte e a chave do inferno na minha mão. Eu brinquei com a morte. Eu passei no inferno. Pelo sangue de Jesus Cristo. E não amei a minha vida até a morte. E eu tomarei a chave do abismo. Que são os 10 territórios. A plenitude do reino de Deus na terra. Eu quero ver quem é que não vai se prostrar diante do meu evangelho. Eu quero ver. Eu quero ver. Aleluia. E agora que eu tenho a chave do inferno na minha mão, depois que eu tomei da morte, porque eu choquei com a morte, e a morte não conseguiu me matar. Entrei no inferno, o inferno não conseguiu me prender. Ok? Agora eu tenho autoridade para dar vida e para matar. Recebi isso do meu Pai. Agora tenho autoridade para matar. E também para tirar até do inferno. Eu tiro alguém. Recebi autoridade sobre o inferno. E sobre a morte. Tenho autoridade para lançar pessoas no inferno. E tenho autoridade para lhes tirar dali. Mas ainda assim o meu tempo ainda não chegou. Porque eu tenho uma missão muito longa. Preciso ir perseguir os 4 territórios que ainda sobraram. Preciso ir atrás da última glória. Da glória da terceira casa. Eu vou chegar até lá. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra. Boa vontade de Deus para com os homens. Amém? Até aqui a exortação. Eu resgatei a chave. E o meu carro foi substituído. É muito forte o que eu estou a vos falar. Eu vi um outro carro maior e vermelho. Esse é o cavalo vermelho na terra. Primeiro recuperei a capa. Faltava o carro. E tinha que tirar o carro que eu desci com ele no inferno. E consegui trazê-lo na terra. Essa é a igreja. Aleluia. Não é brincadeira, não. E depois o carro foi recuperado. Mas faltava a chave. E recuperei a chave. Está completo agora. Está consumado. Tire a paz da terra. E os homens se matem um contra o outro. Não, você não entendeu.
Primeiro, recuperei a capa. A segunda capa. Depois, tive que tirar o carro do inferno. Que eu fui com ele no inferno. A minha lua rija. Tive que subir com ele. É incrível. Descer é fácil. Subir é difícil. E a carregar também a menina. É muito peso, né? Consegui trazer. Mas não tinha chave. Tinha a capa, tinha o cavalo, mas faltava a chave. E eu tive que voltar outra vez lá. É incrível. E resgatei a chave. E voltei. E marchei em direção ao carro. Mas o outro carro já tinha sumido. O primeiro carro tinha sumido. E foi substituir um outro carro. E era vermelho. Maior que o primeiro. Essa é a glória da segunda casa. E é vermelho. Ó terra! Ó terra! Ó terra! Ó terra! Sim, alguém disse é incompreensível. Sim, ninguém vai me compreender. Até mesmo os filhos, muitos deles não estão a entender nada. Fica mesmo só mesmo assim. Não questionam. Não entendeu? Fica em silêncio. Tenta só questionar e blasfemar. Começará já a gemer aí. E eu não saí do inferno com as mãos vazias. Com muito ouro. É muito forte, né? Muita riqueza. Eu saí do inferno com muita riqueza. Assim como ele, o Filho de Deus, levou cativo o cativeiro. Eu vou buscar muito ouro, muita riqueza. Aleluia. E o mundo vai empobrecer. E nós sempre vamos subir. Como diz aí os homens da ação social, vamos alimentar o mundo, sim. A arca que foi na terra dos filisteus voltou com muito ouro. E ele foi derrotar Dagon. Derrubou Dagon. E subiu. E não voltou vazia, não. Voltou com muita riqueza. É muito forte, né? Viu? Os discípulos já lhes ensinei isso tudo, já reagiram. E é mesmo assim. Como a arca que foi na terra dos filisteus. Que foi vazia e voltou cheia. Como Jacó que foi na terra de Pandarão. Atravessou o Jordão com um bordão e voltou a atravessar em bandos. Como Manuel que desceu dos povos, ninguém esteve com ele sozinho no vale, mas subiu com um povo. E uma voz soou, muita fome, o povo está a sofrer. E eu respondi, e eu estou sempre a subir. E agora, o que é que você vai fazer? Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu tenho as riquezas espirituais. E quem tem o espiritual tem o material. Saibam disso. Esses são os tesouros da escuridão, as riquezas encobertas, que foram exploradas pelo homem. Riquezas encobertas. Mas eu preciso perseguir os tesouros da escuridade também. Ainda tem outros tesouros maiores do que esse. Esses são os tesouros da escuridade. Tem as riquezas encobertas. Primeiro são os tesouros e depois as riquezas. Recuperei os tesouros. E vou perseguir
as riquezas encobertas. Aleluia. Ó terra, ó terra, ó terra, ó terra, ó terra. E como fica o povo? Se o povo não dar crédito ao meu evangelho, vai sofrer. Se o povo que se chama pelo nome do Senhor somente orar e não se arrepender, vai sofrer. Como no tempo da pandemia. E eles estavam a orar e não estavam a se arrepender. E muitos daqueles que intercederam para Deus tirar o coronavírus morreram com o coronavírus. Por quê? Ele disse: tem que orar, tem que confessar, tem que se arrepender para ser ouvido e perdoado e depois para ser sarado. Eu dos céus ouvirei, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Eles fizeram em parte. Não, Deus quer tudo, o todo, tudo, o todo. Não é somente orar. É orar e se arrepender, confessando vossas culpas. E assim sereis perdoados e ouvidos, e também sarados. Não é só gritar: Senhor Jesus, Senhor Jesus. E ele responde: por que vocês me chamais Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando? E o povo já está sofrendo. E vai sofrer ainda mais. Eu vi nessa noite. Eu vi o sofrimento. É muito sofrimento, é muita fome. Vocês não estão a ver o vídeo que está circulando nas redes sociais. Me mandaram, uma irmã me mandou: ora para ele para não voltar na cadeia. Eu disse: não é orar para ele, é testemunhar a ele para se converter. O homem saiu da cadeia, por causa da fome, foi se entregar mais na cadeia. Ok? Essa é a realidade. Ora para ele, disse orar. Vão lá testemunhar ele e vai ver se ele vai aceitar. Eu não quero saber disso. Não quero saber nada de Deus. O que ele quer só é encher a pança dele e acabou. Só quero comer, só. Deus abençoe todos vocês. Hoje, às 20 horas, voltarei aqui. Tempo de Angola. Deus abençoe todos vocês. Mas logo estarei aqui. E amanhã, às 9 horas no que fica. Ok? Tchau.